Olá, bom dia. Hoje é dia 4 de janeiro de 2021 e esse é o Today, né? Esse é o primeiro Today do ano de 2021. O último dia que nós havíamos feito o Today foi no dia 31 de dezembro de 2020, na quinta-feira. Na sexta-feira não tivemos, sábado não tem, domingo não tem e esse é o primeiro Today de 2021. É ano novo, feliz ano novo a todos. Que bom que você já está aqui conosco. A Luzineide Costa está por aqui. A Alcirene também conosco. Tânia Araújo, Marília Tomazini, Aldeliares. Vamos ver quem mais está por aqui. Rita Moraes, Luciene também conosco. A Lourdes Macedo também, Guá Carvalho conosco também, Aldeir 9, Ante Alberbalho, o Rogério PG conosco também, Iva Amiga, Luzineide da Costa. Legal, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Maricele Tavares, Flávia Forte, muito bom. Febe Oliveira conosco também, Crislin, Tânia Paz, legal. Luciane Braga também, o Jay também por aqui, Isa Canuto, o Vanildo, legal, pessoal. Que bom que vocês estão por aqui, né? Estamos começando o ano, né? Mais um ano pela frente. Eu vi um videozinho assim, né, uma imagenzinha que foi preparada sobre a questão da virada do ano. E aí tinha aquela contagem regressiva tradicional, né, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí quando chegava no 1, ao invés de desejar feliz ano novo, né, desejava, né, um feliz segundo round, né? Porque nós tivemos uma virada de ano que foi muito atípica, né? Em relação às viradas de ano, nós normalmente viramos o ano e viramos a ficha também. Parece que o ano se encerra realmente e agora começa uma nova jornada. Infelizmente, nessa virada de ano nós tivemos, né, a possibilidade de virar o ano, mas não de mudar a história, né? Continuamos ainda tendo que falar sobre o tal do coronavírus, né? Continua por aí ainda. Por exemplo, tem algumas informações interessantes aqui, né, sobre a questão do coronavírus. Eu havia falado para vocês que o Reino Unido tinha começado há algum tempo atrás já a sua vacinação. E a vacinação iniciada no Reino Unido tinha sido com a vacina da Pfizer, uma vacina americana. E estava questionando por que eles não estavam fazendo a vacinação com a vacina que havia sido desenvolvida por lá, sendo que era uma das vacinas que se apresentava como das mais promissoras, né, entre as vacinas que estavam sendo produzidas. E agora tem a notícia aqui, dizendo assim, Reino Unido aplica a primeira dose da vacina de Oxford. Idoso de 82 anos foi o primeiro a receber o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, né? Então, na segunda-feira, no dia 4, que é hoje, né, o primeiro país do mundo a vacinar pessoas de grupo de risco com o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Brian Pinker, de 82 anos, foi o primeiro a ser vacinado, né? Bom, o importante é que agora a vacina produzida pela Inglaterra, lá pelo Reino Unido, tem sido utilizada dentro do seu território. E isso é bom. Isso é bom, porque quando o país utiliza a sua própria vacina, dá credibilidade para ela, coisa que a gente não estava vendo, né, quando eles iniciaram a vacinação com a vacina da Pfizer e não com a vacina que havia sido desenvolvida por eles mesmos. No Brasil, nós ainda não temos previsão para vacinação. Dizem que no dia 25 de janeiro existe a possibilidade de começar a vacinação no estado de São Paulo. Porém, continuamos ainda com a incógnita com relação a seringas e agulhas, né? Ou seja, ontem eu estava lendo uma matéria, depois ouvi uma matéria também,
dizendo que o governo foi muito bem avisado a respeito da necessidade de se planejar com relação a seringas e agulhas. Agora nós estamos com a possibilidade de ter um imunizante nos próximos dias. Várias doses da vacina chinesa Coronavac já foram entregues no estado de São Paulo. Porém, não temos hoje a possibilidade de realizar uma vacinação por falta de insumos. Isso aí. Não tem seringa, não tem agulha. Complicado, né? E aí, então, o que foi feito? O governo agora, ele proibiu a exportação, né? A exportação de insumos que vai ser necessário no Brasil. E mesmo assim, não temos a menor previsão de quando vamos ter quantidade suficiente para promover as vacinações. Bom, outra notícia interessante também sobre a questão do coronavírus é que o estado de São Paulo todo voltou para a fase amarela e hoje eles reabrem o comércio. Ou seja, nós estamos aí percebendo que é uma estratégia hoje dentro do estado de São Paulo para não promover o lockdown, que é o fechamento completo, e isso levar à falência do estado. Nós precisamos hoje do comércio aberto para que o país não venha a falir. Isso daí era uma coisa que eu já vinha antecipando para vocês, dizendo que realmente não teria a menor possibilidade de fazer o que havia sido feito no início lá da pandemia. Eu acho que os momentos de lockdown que foram realizados nos estados, eles foram muito mal planejados. A gente percebe que teve estados que realizou o processo de fechamento completo quando não tinha incidência do vírus, né? É verdade, teve estados que fechou sem a incidência do vírus. Depois que o vírus chegou, o estado já estava estrangulado economicamente e não havia a menor possibilidade de manter o comércio fechado. Já havia muitas demissões, já havia processo de pedido de falência de várias empresas. Ou seja, as coisas foram muito mal planejadas no Brasil. Não houve uma coordenação, né, com relação à questão do lockdown feito pelo governo federal. Os estados tomaram as suas iniciativas, alguns fecharam em momentos indevidos, né, quando ainda não era necessário fechar, outros, né, não conseguiram agora ter a possibilidade de promover um processo de fechamento porque lá atrás cometeram erros, né? Então, ou seja, o que está sendo feito agora? Período meio de ciclos, né? Abril, né, o comércio antes do Natal. Claro, preciso das vendas de Natal. Muitas contratações, elas são contratações de funcionários temporários que são realizadas somente nesse período de final de ano porque o comércio está aquecido. Então, eu não posso fechar o comércio nesse período. Nós vimos um número de aglomerações que estava sendo promovido, por exemplo, no estado de São Paulo, na rua 25 de março, né, onde o comércio de rua ele é muito forte. No dia de Natal, fechou. E aí ficou fechado durante todo o período de festas de Natal. Foi dia 25, sexta-feira, 26, sábado, 27, domingo, segunda-feira, reabriu. E aí reabriu no sistema, né, desse alerta aqui amarelo, ou seja, pode voltar a funcionar, né, mas em horários restritos. E aí ficou funcionando em horários restritos, né? Quando chegou ali de novo na virada do ano, que foi 31, sexta-feira, dia 1º, sábado, domingo, dia 2, né, domingo dia 3, né? Fechou tudo novamente, Sexta-feira, dia 1º, sábado, dia 2 e domingo, dia 3, fechou tudo. Hoje, reabre de novo. Não existe mais a possibilidade de promover um processo de lockdown. Tudo isso é muito importante, essa dinâmica que tem sido feita agora. Nós temos que compreender, temos que estudar e entender um pouco a respeito do que tem sido feito e o porquê que não estamos realizando mais o lockdown. Não é que não é necessário, a questão é que não há mais a possibilidade econômica do Brasil parar como parou em determinados momentos da pandemia. Ou seja, nós vamos precisar continuar com as coisas abertas agora, o comércio tem que ficar aberto. A responsabilidade agora do cuidado é minha e sua. É isso mesmo. Nós continuamos vivendo um momento de pandemia, não temos a menor noção de quando vai se iniciar ou quando vai chegar a possibilidade da imunização de cada um de nós, né? Grande parte faz parte do grupo de risco, esses terão a possibilidade de ser mais cedo. Primeiro vai começar lá pelo processo de imunização dos profissionais que estão na linha de frente. Eu acho extremamente correto isso.
eles estão arriscando a sua própria vida, né, para cuidar da vida de outros. E outros que muitas vezes não têm o mínimo de responsabilidade com relação aos cuidados próprios nessa pandemia. Esses sim, né, são os verdadeiros heróis no processo da pandemia. Eles devem realmente ser imunizados primeiramente. Precisamos imunizar todo esse nosso corpo de saúde. No meu ponto de vista, depois a gente deveria partir para o processo de imunização, né, das pessoas que fazem parte do grupo de risco, mas também incluindo nesse grupo, né, os professores, para que a gente pudesse retomar minimamente o processo de volta às aulas, né? Isso é extremamente necessário. O Brasil já é um país extremamente carente com relação ao processo educacional. Existe uma prova que é realizada e essa prova ela mede como que é o nível de ensino do país, é chamada de prova PISA. Se nós invertêssemos e começássemos a olhar de baixo para cima, o Brasil seria um dos países que tem a melhor qualidade de educação do mundo, mas não é verdade, porque estamos olhando de baixo para cima, temos uma das piores. Temos um processo, né, de educação no Brasil extremamente carente. Não temos a menor possibilidade, pelas desigualdades sociais, de continuar mantendo um processo de educação à distância feito de maneira remota. Temos muitas pessoas que não têm a menor possibilidade de receber informação se não for dentro de uma sala de aula. Infelizmente, a desigualdade social no Brasil, ela fez com que criasse uma lacuna enorme entre aqueles que têm a possibilidade de receber um ensino através da internet ou até mesmo através de outros sistemas, porém, tem muitos que não têm acesso ao conhecimento se não for dentro de uma sala de aula. Então é extremamente necessário que os professores sejam imunizados, mas também os alunos, porque esses alunos são aqueles que vão carregar o vírus para dentro das suas casas. Ou seja, nós temos toda uma dinâmica de vacinação que precisa ser estabelecida, que precisa ser, né, imposta dentro de todo esse sistema agora que nós vamos ver daqui para frente. Mas nós não temos um ministro que seja da área de saúde, um ministro que entende de logística, mas logística bélica e não logística de saúde. Estamos totalmente a ver navios nesse aspecto. Isso é extremamente preocupante. As autoridades de saúde não têm sido ouvidas durante esse processo da pandemia desde o início e não é nesse momento também, acredito, que será ouvida no processo de criação de toda essa logística da vacinação. Ou seja, faça a sua parte nesse momento em termos de cuidado, porque se você for ficar dependendo de terceiros, você vai se lascar nesse momento. Cuide da sua imunidade. Esqueça esse processo de vacinação agora. Deixe que no momento oportuno você seja convidado a ir aos postos de saúde para receber a sua dose de imunizante. Mas tenhamos juízo, tenhamos responsabilidade. O que nós percebemos de aglomeração nesse período, praias lotadas em determinados estados, alguns estados até conseguiram minimamente controlar o número de pessoas nas praias, outros não tiveram nem aí. E nós estamos vendo talvez um dos piores momentos dessa pandemia, mas que ainda não tem sido revelado. Por quê? Porque era período de festas e isso atrapalharia o comércio, isso atrapalharia aquelas cidades que estão buscando um reaquecimento econômico. Mas o estado do Amazonas, por exemplo, tem tido um número muito maior de pessoas buscando, né, agora os sistemas de saúde para internamento com relação à quantidade de casos do vírus maior do que no auge da pandemia. Ou seja, essa segunda onda ela é uma realidade. Nós estamos vendo os casos aumentarem volumosamente. Todos os dias tem um aumento muito grande no número de casos. E, obviamente, quanto mais pessoas estão sendo diagnosticadas com a doença, maior será o número de mortalidade. Estamos vivendo um momento caótico, mas um momento sem direcionamento, um momento onde cada um precisa tomar as suas decisões com relação ao que fazer neste momento. E a melhor coisa que você tem a fazer é investir na sua imunidade, né? Cuide do seu estilo de vida, cuide do seu processo de alimentação, cuide do seu horário de sono, faça atividade física, isso faz a diferença na hora da construção da imunidade. Use os devidos suplementos que podem nos ajudar neste momento. Realizamos um Today, um dos últimos do ano, onde eu falei muito sobre imunidade. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, eu não vou gastar o tempo de hoje falando sobre um assunto que foi falado recentemente. É só você procurar e assistir, acredito eu, se não me falha a memória, que foi o Today do dia 30 de dezembro. É necessário nós termos conhecimento, saber quais são os caminhos, quais são os passos que devemos implementar
para melhorar a nossa imunidade e não ficar esperando, né, por um governo que nem sabe ainda qual será o seu plano de vacinação, que não se programou durante um processo de pandemia que estava ocorrendo, que era óbvio que seria necessário de insumos como seringas, agulhas, né, para poder realizar o processo de imunização. Se nós não temos um direcionamento, né, feito através dos políticos, façamos a nossa parte. Não vamos fazer aglomerações, não vamos fazer passeios desnecessários, não vamos estar nos colocando numa zona de risco e ainda devemos fazer a nossa parte com relação ao cuidado da nossa imunidade. Bom, essas são as minhas palavras aqui no início do ano, desejando para vocês um ótimo, feliz, né, 2021, que a gente realmente tenha a possibilidade, né, de ter um ano diferente, mas que esse ano comece, né, com toda a prudência, com todo o cuidado e toda a responsabilidade que precisamos ter diante de uma situação caótica, né, como aquele vídeo que eu disse para vocês de Feliz Ano Novo, que na verdade não desejava um Feliz Ano Novo, mas vamos para o segundo round. O primeiro round fechou, o segundo round começa agora, e que a gente comece ele com a maior prudência do mundo. Bom, deixa eu continuar cumprimentando quem está aqui comigo. Se alguém tem desejo de participar, ainda é tempo de pedir na participação. Caso contrário, vou responder perguntas no primeiro Today do ano de 2021. Dulcinea Tobia Borges aqui conosco, Márcia Cristina Mendes, a Elunai também está por aqui. A Paz na Infância diz assim, ó, que tenhamos mais mudanças saudáveis. É esse o nosso desejo, né? Por isso estamos aqui já desde as 7 horas da manhã do dia 4 de janeiro. Olímpia Muniz de Carvalho também conosco, né? A Cícera Lopes também por aqui, Ivone Gomes também, Rita Moraes, né, tá por aqui e pergunta assim, ó, sobre o Probiatop, né? Probiatop é um tipo de lactobacilos que nós temos recomendado para fazer o uso. Ele tem um papel muito importante na regulação do trânsito intestinal e também ele ajuda muito na questão da construção da nossa imunidade. 70% da sua imunidade tem a ver com essa colônia de bactérias que você tem no intestino. É muito importante você realmente entender que a ciência hoje chama essas bactérias que nós temos no nosso intestino grosso, né, no cólon, na região ascendente, na região transversal, descendente, no colo sigmoide, que toda essa região que tem essa colônia de bactérias hoje, isso é chamado de órgão anexo. Essas bactérias são chamadas de órgão anexo, é como se fosse um órgão do seu organismo, assim como um coração, um pulmão, um rim, um fígado, um baço, e ela tem um papel muito importante de ajudar na regulação do trânsito intestinal e também na construção da nossa imunidade, né? E aí a Rita Moraes pergunta se tem papel, né, com relação ao intestino. Sim, tem um papel muito importante e pode ser utilizado tanto por quem está passando por episódios de diarreia, ou seja, episódios diarreicos, mas também por aqueles que têm o intestino preso. Cícera Lopes conosco aqui também, legal. Virgília também está por aqui, a Sueli Schmitz também, né? Então, bacana, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A Sueli disse que tem exames recentes, né, e gostaria de participar. Então, Sueli, convite está sendo feito agora. Vamos ver a pessoa do ano a falar conosco. Vai ser a Sueli, para a gente poder fazer a avaliação de exames, dar todas as recomendações, caso venhamos encontrar alguma alteração no seu exame. Vamos ver aqui, conectando, acho que vai dar certo. Deu certo. Bom dia. Bom dia, Sueli, tudo bem? Tudo bem. Sueli, você é a primeira participante do ano de 2021. Bacana, hein? Que privilégio, pelo menos eu espero que seja um privilégio. E você disse que tem exames em mãos, né? O que você tem por aí? Sim. Vamos dar uma analisada, vamos conversar. Estou me preocupando um pouco, eu esperava que fossem melhores os resultados. Vamos ver então quais são suas preocupações aí com relação aos exames. Conta pra gente. Na verdade, foi no exame de urina que me preocupou. Certo. Mas eu tenho aqui o hemograma também, eu acho que está razoável. Então, posso passar ele. Vamos começar. Doutora avaliar. Vamos lá então.
A gente não olha só um, né? Ah, Vai que tem algum outro aí que sim. explique o resultado Ah, desse que você ficou preocupada, né? começo por ele, então? Sim, hemograma. Então tá ok. Pelo hemograma? É, Tá ok, hemograma. então. Mielócitos, Aí a parte de zero, leucograma né? já então, né? A parte da série É. branca. Uhum. Aqui tá ok. Então, deixa eu ver. Você tem, Segmentados, 41,50. tranquilo. O que me interessa bastante quando a gente fala de série branca é sempre começar pelos leucócitos. Leucócitos. É o primeiro que geralmente aparece, onde ele deve ter um mínimo aí de 4.500 na Ah, maioria dos sim. laboratórios. 6.400. Ok. Então, assim, ó, quando a gente observa, Sueli, que o leucócitos deu normal, existe uma tendência muito grande de que todos os outros, né, itens avaliados nessa série branca também fique dentro do nível de normalidade. É muito raro quando o nosso nível de leucócitos atinge um mínimo de 4.500 e ainda assim tenhamos outros da série branca alterada. Por quê? Os Sim. leucócitos, eles são os primeiros que vão realizar o processo de combate, né, de algum invasor que entrou no nosso organismo. Não só o leucócito, como o macrófago. O macrófago, na verdade, é o primeiro que chega e aí o leucócito vem, porque nós temos os leucócitos sendo aqueles vigilantes que chegam na primeira linha de batalha. Eles começam um processo de formação, né, de todos os nossos anticorpos, né, correlacionado à entrada de um invasor, e aí eles vão mandar a mensagem para que as outras células do sistema de defesa sejam recrutadas. Então a gente já começa muito mal quando a gente vai fazer a leitura de um exame de leucócito e encontra, ou de um exame de leucograma e encontra o leucócito alterado. Quando o leucócito está normal, os outros também estão normal. É raríssimo o caso do leucócito estar normal e os outros alterados. Então, nesse caso, teu nível de leucócito está ótimo. O mínimo deveria ser 4.500. Você está dentro de uma faixa etária de normalidade. Então, entendemos que a tua imunidade está boa, ok? E na parte de Ok. hemograma aí, o que nós temos? Hemácias, Ok, 3,9. tá bom. Hemoglobina, 12,2. Hemoglobina excelente. Hematócrito, Uhum, 35,9. beleza. VCM, 92,1. Bom também. HCM, 31,3. Tá bom. CRCM, 34,0. Tá bom. RDM, W. RDW, 12,8. Excelente. Plaquetas, 204. Muito bom. Bom, analisa. VMP, Sim, pode falar. VMPM, 10,5. Ok. Analisando a parte vermelha, deu tudo normal aí. Não temos alterações na parte vermelha para te considerar uma pessoa que tenha anemia. Para ter anemia, tem que ter pelo menos duas alterações dentro de toda essa série vermelha e está tranquilo. Então, não temos essa preocupação. Parte também de plaquetas deu muito bom, leucograma tranquilo. Ou seja, parte de imunidade e parte de transporte na corrente sanguínea, tudo ok. Por que parte de transporte? Porque a parte da série vermelha está diretamente correlacionado ao transporte de nutrientes dentro do nosso organismo, principalmente o oxigênio, que é fundamental, né, para a produção de energia dentro das células. Aí começamos bem. Vamos para a próxima então. Que na próxima página, o que você tem aí? Ferritina, Ok. 37,80. Está normal o seu nível de ferritina, Sueli. Porém, eu considero o seguinte: o ideal é que a gente sempre busque um nível de ferritina que esteja acima de 50. Por quê? Para que a gente tenha uma margem de segurança. Não é bom a gente ficar lá muito próximo da zona inferior, né, do nível de ferritina. Isso mostra que o nosso organismo está, às vezes, com um estoque muito pequeno, mesmo estando normal, e que em algum momento, entre o exame que você fez agora, esse primeiro exame, e um segundo exame, nós corremos o risco
de ter uma queda e chegar com um nível abaixo do normal. Então, para que a gente tenha sempre um nível de segurança, é bom que a gente esteja com um nível de ferritina acima de 50, principalmente entre as mulheres, né? Aquelas que já chegaram no período da menopausa não têm essa preocupação tão grande. Porém, aquelas que ainda estão no ciclo, né, todos os meses ali gerando, né, um processo de sangramento, de descamação da pele, né, que foi preparado o útero para esse processo de fertilização e não houve, essas têm um risco maior com um nível de 37 de ter uma queda e acabar entrando no processo anêmico. Um outro aspecto importante é que quando o nosso nível de ferritina está baixo, isso acaba gerando um certo grau de dificuldade na hora de ter a expectativa de ganho de massa magra. Pessoas que vão fazer uma atividade física de musculação com um nível de ferritina baixo não vão ter os resultados que esperam. Então é sempre importante a gente ter uma margenzinha de segurança um pouco maior. E aí no teu caso, Sueli, como eu gostaria que tivesse no mínimo de 50, eu sugiro que você faça o uso do sulfato ferroso, né, por um período de um mês, né? Um sulfato ferroso via oral, no período de um mês, numa dose de pelo menos 160 miligramas, né, de sulfato ferroso. Talvez você não encontre esse produto. O pessoal tem reclamado bastante, dizendo que vai à farmácia e não encontra a dose de 160 miligramas. Então você pode usar uma dose, mesmo que seja menor, mas aí ao invés de usar um comprimido, busque usar 2 comprimidos para tentar chegar a uma dose de pelo menos 160. Ah, e se for um pouquinho maior, tem problema? Não, não tem. Só não deveria ser menor para que a gente não conseguisse, ao final de 30 dias, normalizar essa ferritina, chegando aí a um estoque de pelo menos 50, tá? Então, 160 Ok. miligramas de sulfato ferroso. Se não puder anotar agora, fique tranquilo, depois eu salvo e aí você assiste novamente. Mas 160 miligramas de sulfato ferroso, uma vez ao dia, e ele deve ser utilizado no intervalo das refeições, 2 horas longe do horário que você fez a refeição, para que não haja interferência na absorção de outros minerais, outras vitaminas, ok? Ok. Beleza. Ferro, Uhum. 89. Ferro está normal, ou seja, o teu organismo ele consegue manter um nível de ferro normal, mas tem usado o estoque. E esse estoque vinha caindo, e agora nós vamos subir ele um pouquinho e garantir uma margem de segurança. Tranquilo. A vitamina D3, Certo. 49,4. Beleza, excelente. Acima de 40 é muito bom. Você está com que idade, Sueli? 62. Tá. Quando, né, nós olhamos para essa questão da faixa etária da idade, nós sabemos que hoje, a partir dos 60, já entra aí no que é considerado a terceira idade. Nós sabemos que existem algumas doenças que elas são comuns, infelizmente, né, depois que muitas pessoas atingem aí a terceira idade, que são doenças que eles chamam doenças da senilidade, doenças do avanço da idade. Tem doenças que estão correlacionadas ao avanço da idade, e uma delas, por exemplo, é o Alzheimer, outra é a demência. São doenças que são doenças da senilidade, não são doenças que aparecem em pessoas jovens. Há controvérsias. Não deveria aparecer, né? Mas tem sim pessoas mais jovens que estão desenvolvendo essas doenças que seriam comuns depois dos 60 anos. Tem um protocolo que tem sido muito estudado, né, e comprovado a sua eficácia com relação à prevenção, o tratamento e até reversão de doenças da senilidade. Dentro desse protocolo hoje, já é considerado ideal para uma pessoa que atingiu 60 anos estar com um nível de vitamina D maior do que as recomendações comuns, né, que nós encontramos aí no resultado do exame. Se a gente for olhar para o resultado desse teu exame, os níveis de segurança eles se apresentam da seguinte forma: menos de 20 é considerado deficiência com relação à vitamina D. Entre 20 a 30 é considerado um nível de insuficiência. E acima de 30 é considerado um nível de suficiência, ou seja, está normal. Porém, dentro desse protocolo, né, levando em consideração o avanço da idade, tem se mostrado muito interessante manter um nível de vitamina D um pouco maior do que esse nível de suficiência considerado normal pela Organização Mundial da Saúde. Qual seria esse nível, então? Chegamos aí a um nível acima de 60 de vitamina D.
Então veja que o seu nível de vitamina D é normal. Você não teria nenhum tipo de problema correlacionado à falta de vitamina D. Porém, aumentando ainda mais esse nível de vitamina D, nós podemos trazer um grau de proteção, de segurança maior, né, com relação a essas doenças da senilidade, principalmente as do envelhecimento do cérebro, que é o Alzheimer e a demência. Então aí fica na tua escolha de fazer uma suplementação para atingir um nível de 60 ou ficar aí com esse nível de 49, que não é ruim, é excelente, já é um nível muito bom, é um nível de suficiência, porém, para a terceira idade, parece que um nível de 60 acaba sendo mais interessante, ok? Sim, eu estava em 27, daí Uau. com as orientações do doutor, sim, com as orientações do doutor no início antes da pandemia, no início da pandemia, quando começou os programas. Daí eu suplementei com 7.000, eu fui para 65. Uau, Daí, e daí eu passei a suplementar com 2.000, e daí agora eu fiz o exame, recebi agora há poucos dias, daí passou para 49, então caiu bastante com 2.000. eu acho Então que eu cheguei a 65, poderia ficar com com uma 7.000, né? dosezinha um pouquinho mais alta, então. De repente a gente pense numa dose de Com 5.000, 5.000, né? Pelo menos uns 5.000 diário, eu acho sim. que seria interessante. 5.000 é o que eu tenho tomado hoje, Sueli, né? Para tentar manter o meu nível sempre mais elevado, né? Eu acho que se a gente tem exames que têm uma margem de segurança muito grande, né? Onde você considera acima de 30 normal e o limite 90, você não precisa ficar lá próximo do 30, né? Quanto mais longe do 30 e mais próximo do 90 a gente estiver, melhor. E aí, nesse caso, uma dosezinha um pouco maior. Deixa eu te fazer uma pergunta, Sueli. Eu achei interessante essa história tua aí do suplementou com 7.000 da maneira como eu tinha orientado. Chegou no Caiu muito 65, rápido. isso que eu ia falar. Quanto tempo faz de quando você fez o exame do 65 para esse exame agora em 49? 18 de 10 de 20, Uhum. e o outro daí foi 17 de 12. Nossa, 2 meses, muito pouco, Muito muito rápido. pouco. Em muito pouco tempo, perceba que você teve uma queda de 65 para 49. Então, no seu caso, realmente vale a pena manter um nível de suplementação um pouco mais elevado. E aí, todo mundo que está assistindo, pessoal, escuta bem o que eu vou dizer agora. Não adianta nós trabalharmos a suplementação de vitamina D com níveis muito próximos daquilo que é a exigência ou é considerado normal dentro dos protocolos, né, das DRIs. O que são as DRIs? Né? É uma sigla em inglês, onde a gente faz a leitura ao contrário para nós, então quer dizer, ingesta diária recomendada. Isso daí é a quantidade mínima de vitamina D que a gente precisa. Nesse protocolo das DRIs, nós precisamos de 400 UI, ou seja, 400 unidades internacionais é a minha necessidade para manutenção. Veja que esse protocolo nem sempre bate, pessoal. A Sueli fez o uso de 7.000 UI, que seria aí um valor bem mais elevado do que aquilo que é recomendado. Eu vou até fazer a conta aqui, quer ver, Sueli? Você vê? 200 dividido por 400, nós utilizamos aí 17,5 vezes mais do que é recomendado pela ciência. E aí conseguimos atingir um nível muito bacana para a idade que você tem. Um nível de 65, acima dos 60 que eu estava dizendo que seria o ótimo, né? Pensando aí na questão de quem já passou dos 60 anos. Porém, em apenas 2 meses, reduzindo, né, de 400 para 2.000, que seria aí 5 vezes mais, né, aquilo que é o recomendado hoje pela ciência, nós tivemos uma queda vertiginosa, né, de 65 para 49. Ou seja, nós caímos aí 16 pontos, né, no nosso resultado de exame de vitamina D em apenas 2 meses com a redução da dose. Então, eu acho que seria muito interessante uma dose de pelo menos 5.000, para a gente conseguir trabalhar com um nível de suficiência, né, manutenção, num nível elevado. Agora, uma outra pergunta importante, Sueli, que eu quero fazer para você. Você, nesse período que teve essa queda aí de 65 para 49, tomou sol? Eu moro no sul. Mas estamos em período de verão, então ainda não é um problemão Sim. nessa... Mas deu bastante.
dias nublado aqui, Sério? passou semanas nublado. Sim, Azar. e eu pego sol normal, assim, saio, procuro sair na hora de meio-dia, as Então, voltas que eu tenho dado, caminhar, mas não é muito. então, mesmo tendo sol, você tem se exposto nos dias que tem sol e ainda assim Sim. teve essa queda, né? Então, essa, pessoal, é uma outra recomendação importante que eu quero passar para vocês aqui nesse primeiro Today do ano, que é o seguinte: conforme a idade vai avançando, nós vamos diminuindo a nossa capacidade de produção de colágeno. O colágeno, ele é uma proteína muito importante para a manutenção da estrutura da pele. Conforme a gente vai tendo aí uma taxa menor de produção de colágeno, começam a aparecer, né, as temidas rugas. Ou seja, quando vai aparecendo as rugas, nós vamos dificultando a captação dos raios UVBs, que são os responsáveis pela produção da vitamina D. Então, o que eu quero destacar para vocês é o seguinte: que determinadas pessoas, mesmo que se exponham a esse sol do meio-dia, que é onde nós temos aí a maior captação dos raios UVBs, ainda haverá a necessidade do uso da suplementação. Somente o sol já não é mais o suficiente. E além do que, se eu aumentar o tempo de exposição a esse sol, eu começo a aumentar o risco, a predisposição para o desenvolvimento do câncer de pele. Então veja que tem vários aspectos importantes que precisam ser considerados para uma pessoa que já atingiu aí um nível de 60 anos para mais, tá? Então essas coisas são muito interessantes. Muito interessantes, você vê que você estava preocupado com o EAS, que daqui a pouco a gente vai falar desse exame de urina, mas teve coisas importantes, né, para a gente poder analisar aqui dentro desses exames que você vem trazendo. E essa questão da vitamina D foi muito interessante a gente avaliar. Ó, cheguei lá acima de 60, 2 mesezinhos só reduzindo a dose. E estando 5 vezes acima do que é o recomendado pela ciência, nós tivemos uma queda aí de 16 pontos percentuais no exame, no período de Me verão. chamou bastante. Pois é. Isso no verão, Então, acho que não posso parar de suplementar durante o verão, né? Nem pensar. nem pensar. Se no verão caiu desse jeito, o que Sim, será no inverno, né? Você disse que é sul, que região do sul sim. que é? E agora eu tenho a B12 Tá, aqui. mas você mora A em B12, que lugar do sul? oi? Você mora em que Eu lugar? moro em Taquara. Taquara. Pois é, Taquara, quando chegar o inverno, vai dar umas temperaturas bem baixas, né? Eu aí Sim. em Taquara É mesmo. do lado de Taquara, na real. Eu moro em Parobé. Do ladinho, mas é Taquara, é junto. É, pois é. Pertencia a Taquara. Eu já peguei temperaturas aí, né, próximo de zero. Então, quem que vai ter nível de vitamina D normal com temperaturas assim no período de inverno? Impossível, né? Se até o pessoal que mora no Nordeste tem queda no período do inverno, mesmo que a temperatura ainda continue elevada, imagine quem mora no Sul. Vitamina B12, vai lá. A B12, agora ela está em 706. Muito, Ela também caiu. Nessa mesma época que eu fiz ela, ela estava em 849. tá, mas ela cai. Tomando 5.000 diária, daí eu passei a tomar uma vez por semana. E daí, nesses 2 meses, ela caiu para 784. É, Ai, não pois estou enxergando. caiu 100 pontos, 100, 708. né? 708? É, É, então caiu bastante. 849 para 708. É, caiu quase 150, então. Em 2 mesezinhos, reduzindo de 5.000 diária para 5.000 semanal. Caiu muito, hein? Então, veja, todos esses aspectos, eles são muito importantes. Só que aqui tem uma questão importante também a ser analisada, Sueli. Veja, você tem mais de 60 anos e a gente sabe que o nosso corpo vai passando por mudanças. E essas mudanças, elas não começam exatamente assim, ah, fiz 60, daqui para frente vou me lascar porque agora vai mudar tudo. Não, não é assim. Com 59, com 58, com 57 já era diferente quando tinha 50. Ou seja, sempre vem num progresso, mas num progresso de piora, não num progresso de melhora, infelizmente. Né? O avanço da idade é a coisa que a gente precisa ficar muito atento. Isso não quer dizer, pessoal, que quem passou dos 60 anos vai ter uma péssima qualidade de vida de maneira nenhuma. É possível viver muito bem depois dos 60 anos, mas sempre, ó, muito atento, tem que abrir o olho, né, e ficar esperto para essas questões. Então, uma coisa que eu quero destacar aqui, Sueli, é o seguinte: conforme a idade vai avançando, não só tem alteração na pele, mas tem alteração também no processo da digestão. O que vai acontecer?
O nosso organismo ele começa a ter uma capacidade, quanto mais a idade avança, menor de produção de sucos gástricos, ou seja, a parte de produção de ácido clorídrico, a parte de produção de gastrina, que é um aspecto muito importante que precisa acontecer no processo da digestão para ocorrer a produção ali, a digestão da proteína, mas eu também tenho uma diminuição da produção do fator intrínseco. Esse fator intrínseco ele é um carreador da vitamina B12. Ele ajuda no processo de absorção de B12. E aí, no teu caso, eu achei muito interessante por você ter feito a suplementação oral e ter conseguido esses níveis de suficiência. Ou seja, o teu organismo ainda mantém uma boa produção de fator intrínseco. Isso é muito bom, uma ótima notícia para nós. Porém, o que a gente percebe é o seguinte, que com a redução de 5.000 diário, ou seja, se a gente fizer 5.000 diário vezes 7, a gente tinha 35.000 semanal de vitamina B12, microgramas de vitamina B12 que você ingeria. E estava subindo. Chegou a um nível excelente de 849. Caindo de 35 para 5, já tivemos uma redução aí de quase 150 no resultado do exame em apenas 2 meses. Ou seja, eu posso usar menos, mas não posso usar tão pouco quanto 5.000 microgramas. Tem que ser mais. No teu caso, é isso, eu acho que de 2 até 3 vezes na semana você deveria usar 5.000 microgramas. Então não vamos sair de 35 para 5. Vamos sair de 35 para 10, de 35 para 15 mil, né, microgramas de vitamina B12. Talvez você possa estabelecer assim, ó, segunda, quarta e sexta, né? Ou segundas e quintas, um exemplo. E aí você manter uma suplementação não só com uma vez na semana, mas com pelo menos 2, talvez até 3 vezes na semana de vitamina B12, para a gente conseguir manter esse resultado excelente que você atingiu, tá bom? E eu já estive em 108, a minha B12. Aí a coisa é feia, né? Falta de B12 Então, gera foi inúmeros cada problemas um neurológicos. suplementando muito devagar, né? Então, aí este ano que eu consegui chegar nesse nível, com a Excelente. orientação do doutor. Eu fico feliz que as orientações que a gente tem passado aqui têm dado certo na vida de vocês. Mas olha, não adianta só fazer a suplementação. Por isso que eu falo que tem que repetir o exame. Porque quando você repete o exame, você percebe, tive resultado, beleza, agora eu quero saber como é que está o resultado. Estou conseguindo manter com esse novo padrão agora? Ou tive queda? Se eu tive queda, eu tenho que fazer as devidas correções para voltar ao nível de excelência que a gente atingiu. Vamos lá, o que mais que tem de exame aí? A creatina, 0,75. Tranquilo, beleza. Aqui está os de urina. Vamos lá, então. Detalhezinho aqui que eu sedimentascopia, leucócitos e piócitos. Apareceu aí no exame Está em 13. de urina? 13. Tá. Isso mostra que nesse dia aí que você fez o exame de urina, você estava com alguma infecção urinária, né? Mesmo que essa infecção urinária não seja aquela infecção que seja perceptível, onde você tem alteração do cheiro da urina, onde você tem a produção de muco. Tem muitas vezes que você tem, né, infecções urinárias que são silenciosas. E aí, nesse dia, então, pela presença, né, na sedimentoscopia, né, no exame de urina, foi perceptível que você estava aí num processo, né, de infecção urinária. O que mais? O que aconteceu aí, além disso? E hemácias, 3. Bom, hemácias, né? Quando a gente está avaliando a presença dela no exame de urina, a gente entende que existe, então, um sangue que está saindo na urina, né? Não é o normal. O ideal é que nós não tivéssemos presença de hemácia, não tivesse presença de hemoglobina no exame de urina. Por quê? Porque não é o normal estar perdendo sangue, né, através da urina. Se eu estou perdendo, né, tem alguma coisa que precisa ser investigada. Como o processo de avaliação de bactérias, né, foi presente, porque se você tinha leucócitos, se você tem, né, células brancas presentes, tem bactéria, tem bactéria. Você fez cultura de urina também ou não? Fiz também, tem também. Aqui as bactérias está discreta, Discreto. que deveria ser ausente.
Então pode ser que você estivesse ou no início, mas eu acredito mais que fosse o final de uma infecção urinária. Por que final? Porque se fosse início, não teria a presença de células sanguíneas na urina. No início de um processo infeccioso, não, mas no final de um processo infeccioso, sim, é possível. Então, como elas já estavam escassas e não deveriam estar presentes, é provável que você já estava vencendo um processo, né, de infecção urinária quando você fez a coleta, né, para fazer o exame de urina. Deu presente? Mas não tive nenhum sintoma, nada, nada. Não, tem muita coisa que E acontece que as mulheres nem sabem o que estão acontecendo, né? Por quê? Porque às vezes é brando, não é uma coisa complicada. E quando a gente tem processos de infecção urinária que se complicam, é quando a nossa imunidade é ruim. Quando a imunidade é ruim, Sueli, o que acontece? A gente sabe que o canal urinário, né, a uretra, ela dá acesso à bexiga. E ali você deve ter uma quantidade de urina residual. Então, tem muitas mulheres que acabam sofrendo, né, por conta de vários problemas. Eu vou destacar alguns aqui. Um deles, né, o processo gestacional. Né? Você teve filhos, Sueli? não, Não. não. Mulheres, por exemplo, que tiveram filhos, durante o período gestacional, o que acontece? A barriga cresce, né? Nesse processo de crescimento, aí de elasticidade que é preciso ser trabalhado, nós temos uma musculatura na região do abdômen que a gente chama de reto abdominal. Muitas vezes, durante esse processo gestacional, o que acontece? Esse reto abdominal abre, ele abre, porém ele não consegue voltar. E isso é um prejuízo para a mulher, hein? Por quê? Está gerando um processo que a gente chama de diástase abdominal. Diástase abdominal. Isso mostra que teve aí, né, uma mudança na estrutura da musculatura, né, do abdômen e vai alterar a posição, muitas vezes, dos órgãos da região abdominal. Isso não acontece somente no processo gestacional. Isso acontece também com o avanço da idade. Uma das coisas que acontece, Sueli, com o avanço da idade é onde os órgãos da cavidade abdominal eles tendem a descer e se realocar numa região mais baixa do abdômen, porque muitas vezes, né, nós não temos a mesma estrutura muscular, principalmente para mulheres que são sedentárias, atingiram a terceira idade e são sedentárias. Todas essas mudanças, elas acabam interferindo muitas vezes no trabalho da bexiga. Quando uma mulher vai ao banheiro e urina, ela não pode esvaziar 100% a bexiga. Isso nunca vai acontecer, e não deveria, pelo menos, acontecer. Por quê? Tem que sobrar um pouquinho de urina, que é chamada de urina residual. Essa urina residual, ela é importante para a mulher. Por quê? Porque essa urina residual que fica ali no fundo da bexiga e também no canal da uretra, um pouquinho gotejando, mantém um nível de acidez, né, que é extremamente importante para evitar a subida de bactérias pelo canal, né, da uretra. Se não existe essa urina residual que fica por causa dessas mudanças anatômicas que estão acontecendo, ou pelo avanço da idade, ou por causa de um processo gestacional, eu não tenho essa devida acidez, né, que deve permanecer ali nessa região. E aí eu favoreço a entrada de bactérias, né? Essas bactérias elas sobem, colonizam ali a bexiga e acabam desenvolvendo esse processo de infecção urinária, que nem sempre é perceptível, porque pode ser uma infecção urinária branda. O problema é quando essa infecção urinária, mesmo que seja silenciosa, as bactérias não se contentem em ficar somente aí na uretra e bexiga, né? Elas resolvam subir. Aí é problema, porque elas estão subindo em direção ao rim e elas podem gerar um tipo de infecção urinária grave, que é chamada de pielonefrite, né? Então veja a importância da mulher entender essas mudanças anatômicas que vão acontecendo, ou no período gestacional, ou pelo período, né, do avanço da idade. Pensando nisso, é extremamente importante manter um bom processo de hidratação, para que sempre haja a possibilidade de ter um pouco de urina dentro da bexiga, mantendo esse nível de acidez. No teu exame de EAS, qual foi o nível de pH que deu aí na tua urina? Eu não sei se eu vou achar. Ácido úrico, não. Não Não, tem a ver? não, no exame de urina mesmo, no EAS que você fez. Ah, entendi. No de urina. Aí tem o valor de pH.
A pH 7. Pois é. 7 é neutralidade. O ideal é que estivesse um pouquinho mais ácida essa urina. Quando o nível de pH da urina está elevado, 7 é praticamente o padrão do sangue, né? Não impede essa subida de bactérias, ou seja, deixa um canal aberto para que as bactérias possam colonizar. Então, todos esses aspectos, eles são muito interessantes de ser observados. Por isso, o nível de hidratação da mulher é muito importante. O padrão de alimentação que essa mulher, né, tem é muito importante também, né, para que a urina tenha um certo nível de acidez necessário, né, para evitar, né, a subida de bactérias, que elas tenham fácil acesso, né, a chegar à bexiga e causar essas infecções, mesmo que não sejam graves, né? Porque em algum momento pode ocorrer, né? Que essa infecção tranquilinha, branda, tem a bactériazinha chata que resolva subir da bexiga em direção ao rim e gere a pielonefrite, né? Então é muito importante essas observações. E óbvio, seu Eu sistema de estava imunidade que te ajuda. preocupada com a minha alimentação. Eu como muita fruta. E pensei que talvez fosse muito potássio que tivesse prejudicando o meu rim. É, Então, não preciso me preocupar com isso. bom, aparentemente não, porque o exame que você falou ali de creatina deu normal, né? Então isso mostra Aí era essa. que se os rins estão funcionando bem, né? Eu até vi que alguém tinha mandado, parece que uma pergunta aqui, falando se no exame de urina lá, fazendo a avaliação de 66, o que quer dizer isso? Isso mostra que já tem uma certa insuficiência renal, né? Ou seja, já não está tendo um trabalho ideal, né, dos rins. Então essa pessoa já tem que cuidar aí com esse potássio, com fósforo, que são os minerais que mais sobrecarregam a função renal junto com o sódio, né? Então isso é importante a gente observar. Vamos lá, o que mais que você tem aí pela frente, senhor? TSH, Ok, ultrassensível, 2,5. normal, muito bom. A T4, 5,9. Normal também, ou seja, tireoide está tranquila. A ácido úrico, 4,4. Tá bom, A transaminase pirúvica, 12. beleza. A, a transaminase oxalacética, É, 15. TGO, fica mais fácil a sigla desses negócios. É TGP e TGO. São enzimas A hepáticas, né? AST tá essa. Tá? AST, siga. Tranquilo também. Isso daí são enzimas que a gente avalia como é que está o trabalho do seu fígado, senhor. E ele está bom. E aí, no caso, como você chamou a atenção, como muita fruta, é importante observar essas enzimas hepáticas. Por quê? A gente sabe que fruta, ela é rica em carboidrato, né? Tem a frutose. Nós temos a frutose como sendo um carboidrato simples, ou seja, de absorção rápida a nível intestinal, vai chegar na corrente sanguínea, essa frutose vai ser transformada em glicose, e parte dessa frutose, muitas vezes, né, chegando até o fígado, pode ser transformada em triglicerídeo para pessoas que acabam comendo. Não é o problema comer muita fruta, pessoal. O problema é comer muita fruta e ter falta dos outros nutrientes que deveriam estar acompanhando na refeição. Ou seja, eu tenho que comer dietas que sejam equilibradas. Eu posso ter a fruta como sendo a minha fonte prioritária em determinadas refeições de carboidrato. Porém, eu não posso, nessa refeição, deixar de oferecer a proteína e a gordura, para que aí eu tenha os padrões de equilíbrio, quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, quantidade de gordura, dentro de padrões saudáveis, ali por volta de 40% a 50% do carboidrato, né? Quer dizer, das calorias vindo do carboidrato, por volta de 30% vindo da proteína, 30% vindo da gordura. Então, o problema, Sueli, não é comer fruta, né? Grande quantidade de fruta. É ter falta dos outros nutrientes que devem ser oferecidos junto com a fruta, entendeu? As Sim. suas enzimas hepáticas... A ureia. Então, ok, tá bom. A ureia, 18. Tá bom, Glicose, 85. beleza, tá dentro do nível de normalidade, tranquilo.
Hemoglobina glicada 5,2. Excelente, né? Acima de 5,7 é risco elevado para diabetes, ou seja, você está longe de ter um diabetes, mesmo comendo essa quantidade de fruta que você disse. Agora achei uns puxões de orelha. Vamos ver. Colesterol, HDL, 39. É, tem que fazer exercício, né? Mais exercício aí. Como é que tá a tua rotina de exercício? Tá meio devagar. Eu tenho feito, estava parada nos 7 meses, né? Nossa, Caminhando assim, normal. Não sou sedentária totalmente, mas não fazia o exercício normal, né? Agora eu voltei de novo para academia. certo. Bom, Devagar, 3 vezes. o HDL, ele é um uma fração do colesterol, muito sensível ao exercício físico. Quando eu sou sedentário, ele cai. Quando eu faço atividade física, ele tende a aumentar e ficar dentro de um nível de suficiência que para a mulher seria ideal estar ali entre 60 para mais, né? Ou seja, essa fração do colesterol, que é o HDL, ele é um protetor cardíaco, porque ele é uma molécula pequena e circula rápido na corrente sanguínea e impede a formação das placas de ateroma. Então ele é muito importante. Mas vamos continuar falando do colesterol, que agora eu já vi que ele está baixo, eu quero saber como é que estão os outros. LDL 91. Está dentro de um nível aceitável. Abaixo de 100 é um nível considerado ótimo para o LDL. Então veja que você tem a grande vantagem, mesmo tendo o seu HDL bem abaixo daquilo que a gente gostaria, de ter o seu LDL dentro de um nível de normalidade, o que não leva a um risco cardíaco para a formação de placas de ateroma. Se ele estivesse acima de 100 com seu nível de LDL, você tinha alto potencial para a formação de placas de ateroma. Mas pelo estilo de alimentação que você tem levado, né, você não está com o HDL normal, porém o seu LDL está normal, ou seja, um risco cardíaco baixo. Muito bom. A colesterol total 152. É excelente, né? Esse nível de colesterol aí é sonhado para todo mundo. E triglicerídeos 123. Ok. Seu triglicerídeos está normal. Mas uma coisa que eu percebo, Sueli, baseado em vários resultados que você falou para mim aí, de ureia, né, em resultados que têm a ver com o consumo de proteína, e agora o triglicerídeo, que é um resultado que tem a ver com o consumo de carboidrato, eu percebo que a sua dieta não é ruim. Seu padrão de alimentação ele é bom, mas ele precisa de alguns ajustes. O que eu percebi? Que hoje, nas suas refeições, é bem provável que você esteja comendo um pouquinho mais de carboidrato do que você deveria estar comendo na refeição, não em termos de quantidade, mas em termos de composição. Eu acho que não tem sobra de carboidrato. Eu acho que tem falta de proteína. Eu acho que você precisa ficar um pouquinho mais atenta, Sueli, com relação à proteína. Porque veja que os seus níveis de creatinina, seus níveis de ureia, que têm uma relação com a proteína, estão sempre no padrão inferior, sempre lá embaixo. Ou seja, isso é uma demonstração clara de que talvez você esteja tendo uma dieta desequilibrada. Não porque esteja sobrando carboidrato, mas porque esteja faltando proteína. Então, eu acho que você precisa ficar um pouquinho mais atento com relação às suas fontes proteicas, comer um pouco mais de proteína. Isso daí vai te ajudar bastante. Ok, Tem mais alguma muito coisa aí bom. de Tirou as minhas preocupações. Não, os exames que eu tinha, legal? Ó, apresentei todo mundo. tem 1 minuto para acabar, então ainda dá para fazer considerações finais. Então veja só, os seus exames eles são bons. Não tivemos alterações, né, que gerou grau de preocupação, mas temos resultados que geram níveis de atenção. Então, assim, não tem nenhum semáforo vermelho aberto aí, ou assim, nenhum semáforo vermelho, né, fechado aí para você. Mas tem alguns sinais, né, que estão aí no amarelo, onde deve chamar nossa atenção. Principalmente com relação às suplementações que você fez e as quedas que tivemos em tão pouco tempo, né? Você vê que eu peço para a pessoa repetir o exame 3 meses depois para ver em que nível estava. Você fez com 2 meses, mais ou menos, depois, e já percebemos quedas vertiginosas nos resultados da sua vitamina D e vitamina B12, com uma redução do nível da suplementação. Isso daí é coisa para gerar atenção, abrir o olho e a gente ficar esperto. Então foi muito bom a gente ter conversado
e conseguir fazer essa análise. Isso não vale só para você, né, Sueli? Isso daí foi uma aula para todo mundo que está aqui, de saber que não adianta só fazer o exame. Ah, tá normal minha vitamina B12, minha vitamina D depois da suplementação. Aí daqui um ano eu vou e refaço o exame. Aí quando eu fizer daqui um ano eu tô lascado de novo, já caiu tudo, né? A coisa tá terrível. Então é bom a gente fazer o exame com uma certa periodicidade, até a gente conhecer como o nosso corpo funciona, até a gente estabelecer quais são os níveis ideais de suplementação de vitamina D, B12 e outros, né, que sejam necessários, para que a gente possa chegar a um nível de estar utilizando uma quantidade de suplemento e tendo a segurança que no próximo exame eu ainda vou estar dentro dos níveis de suficiência. Então isso foi muito legal. Foi interessante a gente ver o seu ferro também, lembra? Sua ferritina, que deu dentro do nível de normalidade, porém já vale a pena suplementar um pouquinho, trazer para um nível de segurança maior. Como você disse agora no final, que voltou a fazer atividade física de musculação, para que você consiga resultados de ganho de massa magra, é bom sempre a ferritina estar um pouco mais alta, porque a musculação é um exercício que vai aumentar a demanda de ferro para realizar mais transporte de oxigênio, mais transporte de nutrientes, porque você vai aumentar a demanda dentro das células musculares. Você começou a utilizar ela, então você aumenta a necessidade para chegar a esse suporte de oxigênio, de vitaminas, minerais, glicose, eu vou precisar de transportadores. Dentre os transportadores, né, um deles é a hemoglobina, que transporta o oxigênio, e dentro da hemoglobina tem um átomo de ferro, ou seja, hoje a sua demanda de ferro é maior do que antes de voltar a fazer atividade física. Como percebemos que a ferritina já está num estoque um pouco baixo, vale a pena a gente subir um pouquinho mais. Legal. Você vê que através dos exames a gente percebe também que o equilíbrio entre carboidrato e proteína não está adequado, né? Então vale a pena a gente fazer alguns ajustes, né? Fontes de proteína devem ser mais presentes aí na tua alimentação. Esses pequenos ajustes, isso vai trazer benefício para você. Mas no geral, a gente pode te dar aí uma estrelinha, né? Tá muito bom, mas só precisa de alguns pequenos ajustes para continuar nesse nível de excelência que a gente atingiu. Legal. Muito bom. Foi muito bom Tá conversar bem. contigo e ver essas alterações, como que ocorreu essas flutuações. Isso é legal. Veja que o exame, escutem bem esse aqui que eu vou falar, pessoal. O exame, ele te dá a possibilidade de você ampliar o conhecimento, né, de como que seu corpo está funcionando. Então isso é muito legal, de saber como que nós temos que fazer determinados ajustes para melhorar a nossa eficácia. É como se a gente pegasse, por exemplo, só uma conversa que a gente poderia ter aqui, Sueli, você contando como que é o seu padrão de alimentação, questão da sua atividade física, é como se fosse uma foto 3x4. E quanto mais informação a gente vai atingindo, vai tendo, né, e o exame é uma delas, a gente vai ampliando essa foto. E de uma foto 3x4 a gente pode ter uma foto panorâmica, né, onde a gente consegue enxergar muito mais, né? Muito bom. Sueli, eu acho que você está começando muito bem o seu ano de 2021. Com essas orientações de hoje, eu acho que você vai ter a possibilidade de manter um ano muito bom, né, em termos de saúde e qualidade de vida. E esses são os meus votos para você e para todos que estão nos assistindo hoje pela manhã. Suas considerações finais e depois vamos dar tchau para o pessoal. Sou muito grata pelas orientações do doutor. Essas melhoras que eu fiz e já tenho conhecimento foi com a ajuda do doutor, pelo acompanhamento que eu tenho. Não acompanho sempre ao vivo, mas olho depois, não perco nenhum. Às vezes Ah, não fecha o meu horário. mas você é uma das que está quase sempre ao vivo. Eu sempre leio ali Quase o Sueli sempre, Smith. mas quando eu falho, eu olho depois, eu não perco. Então, sou assídua. E tem me ajudado muito, sou muito grata. E, Eu, como eu, com certeza, muitas outras pessoas. pois é, eu também. E hoje me tirou algumas dúvidas com esse exame, né? Que Hum. para mim estava sendo preocupante. Não, legal. Mas a situação é boa, é só ajustes, né? E eu fico muito feliz porque hoje, começo de ano, né? Primeiro dia, né? Vamos dizer assim, dia útil do ano, podemos dizer, né? Porque sexta-feira não foi dia útil, era o feriado. Sábado e domingo também não. Então, primeiro dia útil do ano, chegamos aqui a 140 pessoas ao vivo em determinados momentos. E isso me deixa muito feliz, né? Pessoas novas aparecendo por aqui, né? Algo que realmente deixa a gente muito feliz. Quanto mais pessoas novas tiverem, né, esse conteúdo vai ter a possibilidade de promover mais transformações em mais lares, né? Porque não é só você que muda, né?
você mudando, todas as pessoas que estão ao seu redor acabam sendo influenciadas por esse processo de mudança, por esse grau de conscientização, de conhecimento que a gente tem transmitido e vocês têm adquirido, né? Então, eu fico muito feliz. Obrigado, Sueli, pela sua participação, por ter compartilhado aí um pouquinho dos teus exames e também, né, um pouquinho da tua história aí para a gente poder, né, trabalhar esse caso e trazer conhecimento para as pessoas. Então, fica a minha gratidão a você, minha gratidão a todos que estiveram aqui conosco também, tanto ao vivo quanto aqueles que vão assistir depois. Um feliz ano novo a todos vocês. Nos vemos, né, no nosso próximo Today, 7 horas da manhã. Hoje é segunda-feira, nós temos o nosso encontro de Saúde em Pauta. Voltamos, então, agora a ter os nossos encontros de segundas e quintas também, né, à noite, às 20 horas, mas não no Insta, lá no YouTube, dr. Vargas. Um abraço para todos vocês, Sueli. Até mais. Um abraço para você também, né, e para todos os nossos amigos aí de Taquara, né? Sabe que a gente já foi, acho que foi 6 vezes fazer palestra por aí, né? E sempre que a gente recebe o convite, é um prazer, né, estar aí com o pessoal de Taquara, o pessoal muito amoroso, Levon e Adores, né? Sempre é o nosso ponto aí junto com a Kátia, para a gente estar presente sempre aí em Taquara fazendo palestra. Um abraço para todos vocês, nos vemos, até mais, tchau, tchau.